Bom dia, segunda-feira! A nossa conversa de hoje é muito, mas muito importante mesmo. Por isso, eu gostaria que hoje, antes da gente começar, dê uns segundinhos para o seu corpo e a sua mente se realinharem. Respira fundo, se reorganiza e se coloca em presença para poder aproveitar o máximo possível. Na verdade, semana passada, quando eu fiz o podcast Sua História, Seu Espelho, eu já estava nos alinhando com o assunto de hoje. O que vamos conversar é uma continuação do que falamos na semana passada. Então, caso você não tenha escutado o podcast anterior, eu super recomendo que você o faça. Ou então, se você já escutou, mas não lembra direito, vale a pena escutar novamente. Se você quer realmente viver uma vida mais alinhada, se você quer ter a possibilidade de se sentir fisicamente melhor, se sentir emocionalmente mais estável, você precisa, a partir de agora, parar de julgar as pessoas. Infelizmente, essa é uma tendência do ser humano. Todos nós, em algum momento, já fizemos isso. E se tem algo que pode acabar com a nossa própria energia e sobrecarregar o nosso corpo físico, é o tal do julgamento. O problema é que a maioria das pessoas nem percebe mais que faz isso. Já virou algo tão comum que a maioria nem consegue perceber o quão ruim isso é. Todas as vezes que você julga alguém, ao invés de estar usando a sua energia para se desenvolver e evoluir, ao invés de usar a sua energia para você se direcionar a uma vida mais alinhada, você acaba direcionando a sua energia de forma negativa para outra pessoa. E todas as vezes que a gente faz isso, com certeza reverbera em nós mesmos. Mas sabe o que é mais complicado? O julgamento acontece tanto e em tantos momentos que a gente acaba nem percebendo. Quer ver só? Sabe aquele tipo de comentário? Nossa, fulano não para de falar, só pode estar querendo se aparecer. Ou então o contrário, fulano nunca fala nada, nunca abre a boca, meu Deus, é muito antipático, nem se mistura. Pode parecer uma coisa leve, mas isso é julgamento. Fulana se veste desse jeito, não tem noção nenhuma mesmo, que coisa mais horrorosa. Ou, esse casal não tem filhos, aquele outro casal tem filho demais. O jeito que eles criam os filhos é assim assado. A liberdade que eles dão para os filhos é demais. O tipo que aquela pessoa fala com os outros é muito grosseiro. Fulana é boazinha demais e não abre a boca para nada. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas isso tudo é julgamento. E aí eu te pergunto, quem somos nós para julgar o outro? Quem disse que a gente tem moral para julgar alguém? Quem disse que cabe a nós julgar as pessoas? E aí você pode estar se perguntando, o que esse assunto tem a ver com o que a gente conversou na semana passada? Pois a resposta é muito simples. Assim como na semana passada eu disse para você olhar para a sua história, olhar para situações que você foi vivendo em cada etapa de vida, para entender melhor o seu jeito de ser hoje, para entender melhor o porquê das suas características, o porquê dos seus sintomas, o mesmo é para os outros. Você já parou para pensar que aquilo que você está julgando na outra pessoa é a forma como ela encontrou de lidar com as situações que ela viveu lá no passado? Aquilo que você julga no outro é a forma como essa pessoa encontrou de sobreviver às situações difíceis que podem ter acontecido durante a gestação dela, durante a infância, adolescência e assim por diante. Quer um exemplo de algo que para você pode parecer super simples, mas que para o outro pode ser uma forma de conseguir lidar com a vida? Olha só, uma pessoa quieta demais, que muitas vezes você julga como antipática e antissocial, pode ser desse jeito porque durante a infância dela talvez tenha existido muita opressão. Pode ser que ela foi uma criança com pais muito rígidos e que não permitiam que ela se expressasse. Assim, ela foi se desenvolvendo sem aprender a interagir de forma mais leve. Ela foi se desenvolvendo falando cada vez menos, justamente para diminuir a chance de levar bronca dos pais. E agora pode estar sendo julgada por você ou por mim, sendo que essa característica da pessoa é um reflexo de traumas vividos no passado. E por isso eu pergunto de novo, quem somos nós para julgar o outro? Uma pessoa que se veste de um jeito que você não concorda, muitas vezes esse é apenas o reflexo de dificuldades que ela viveu no passado. Pode ser que hoje ela tenha a tendência a usar roupas muito chamativas, porque talvez essa seja a única forma dela se sentir vista. Porque lá na infância ela foi deixada de lado.
Ou então, aquela pessoa que não se arruma, justamente porque não aprendeu a se valorizar. E agora a gente está aqui julgando. De novo, quem somos nós para julgar o outro? Quando eu falo sobre julgamento, eu não estou falando que você tem que concordar com o outro. O que você precisa fazer é simplesmente parar de julgar. Tudo bem você não concordar com a forma que a outra pessoa se veste. Você apenas não precisa se vestir igual. E para de julgar a outra pessoa, deixa que ela se resolve em relação a isso. Tudo bem você não concordar com o fato da pessoa falar demais. É só você escolher se afastar um pouco, porque isso não faz sentido para você. Mas para de julgar. Isso acontece na maioria dos ambientes. Dentro das empresas, as pessoas ficam julgando uns aos outros ao invés de colaborar com a evolução. Isso só faz com que as coisas piorem e a energia fique densa. Até mesmo quando a gente fala de fé, isso acontece. Dentro das próprias igrejas, onde deveria ser um ambiente de amor, de acolhimento, de solidariedade, as pessoas ficam se julgando, isso não faz sentido algum. Inclusive quando você fala mal de outras religiões que não são a sua. Quem te deu o direito de fazer isso? Por que é que ao invés de você usar a sua energia para espalhar o amor, para ser luz e para ser exemplo, você está usando essa energia para discriminar o outro? Como eu disse antes, você não precisa concordar com a religião da outra pessoa. Você não precisa seguir o que o outro acredita ser a verdade, mas respeita. Somos todos filhos de Deus e se aquela pessoa escolheu aquela determinada religião, é porque isso faz sentido com as histórias da vida dela. Talvez ela tenha sido criada em uma família que sempre só esteve dentro daquela religião. Então, talvez ela nem conheça o que você vive dentro da sua igreja. Para de ficar atacando os outros e perdendo tempo espalhando julgamentos, ao invés de viver algo alinhado e ir iluminando quem está ao seu redor com amor. Se aquela pessoa escolheu ter 50 filhos, isso é um problema dela. Talvez ela tenha sido criada numa família numerosa e para ela isso faz sentido. Ou até mesmo o contrário. Talvez ela tenha crescido se sentindo muito sozinha e hoje ela direciona a vida para ter uma família numerosa. Quem somos nós para ficar julgando quantos filhos a pessoa quer ter? Ou até mesmo o contrário, se a pessoa não quer ter filho. Existe uma história por trás disso. A gente não sabe o que aconteceu. Se a pessoa quer direcionar o dinheiro dela para viver festando, tudo bem, você não concorda, não precisa concordar. Porque para você isso não faz sentido. Mas para de ficar julgando. Porque isso pode estar ajudando essa pessoa a se sentir incluída em um grupo. Talvez no passado ela tenha se sentido muito triste e solitária. Se essa é a melhor forma de fazer isso, não cabe a nós decidir. Se a pessoa tem muito dinheiro, julgamento. Se a pessoa tem pouco dinheiro, julgamento. Se a pessoa se veste bem demais, julgamento. Se não se arruma, julgamento. Se a pessoa come isso, julgamento. Se come aquilo, julgamento. Se viaja muito, se viaja pouco, para, pelo amor de Deus. Isso está acabando com você. Isso está tirando o seu foco da sua própria vida. Isso está te deixando sem energia. Deixa as outras pessoas viverem a vida delas. É claro que se a outra pessoa está fazendo mal a alguém, aí a história é outra. Mas o que eu estou falando aqui é sobre o julgamento de coisas que parecem corriqueiras, de coisas que para você parecem ser inofensivas, mas na verdade não são. Você está direcionando energia ruim para o outro e para você também. E agora, eu acabei de lembrar de uma outra coisa. Hoje em dia, com a internet, as pessoas estão com a tendência a julgar muito mais. E eu espero de todo o coração que você não seja uma dessas pessoas. Eu espero de todo o coração que você, que me escuta aqui toda semana, seja uma pessoa que usa todo o conteúdo que eu trago para viver de uma forma mais alinhada, para olhar para o outro com mais amor, para ir evoluindo conforme vai se entendendo mais e conforme vai curando as próprias feridas. É aquela história. Se nós queremos um mundo melhor, nós precisamos ser pessoas melhores. E eu já conversei aqui que você não vai conseguir mudar o outro, mas você vai conseguir mudar a si mesmo. E assim, automaticamente, quem está ao seu redor vai se iluminando também. Julgar é humano, mas escolher olhar com mais compreensão também é. Da próxima vez que o julgamento aparecer, tenta trocar por curiosidade ou por empatia. Lembre-se que por trás daquela característica que você está julgando, existe uma história. Você pode se surpreender com o que você vai descobrir sobre a outra pessoa e até mesmo sobre você. Portanto,
Eu desejo de todo o coração que a partir de hoje você transforme a sua forma de olhar para o outro, que você escolha olhar com amor e parar de julgar, que você escolha respeitar a história do outro, que fez com que ele seja exatamente do jeito que ele é, e que você escolha direcionar a sua energia para se iluminar e iluminar também quem está ao seu redor. Que nós possamos ser fonte de luz e que mesmo quando a gente não concorda com alguém, a gente consiga evitar o julgamento e consiga sim olhar com olhos de amor. Uma semana bem linda por aí e nos falamos na segunda que vem.